Apenas 8 minutos do seu dia vão mudar toda a sua vida. O canal Manual da Fortuna apresenta conselhos e ensinamentos que vão mudar a sua vida. Se inscreva no canal e comece a alcançar seus objetivos. A maioria das pessoas nunca vive um instante assim. Elas passam décadas acreditando que o tempo é abundante, que a mudança vem mais tarde, que o futuro aparece sozinho, sem uma decisão correspondente. Mas existe um dia raro, um dia em que o próximo passo que você der vai te elevar ou vai te condenar à repetição. E se você está ouvindo isso agora, é porque esse dia chegou. Respira e me responde mentalmente, com sinceridade. E se esses próximos minutos virarem a fronteira entre a vida que você tolera e a vida que você foi destinado a construir? Porque é assim que a transformação entra. Ela não chega com fogos. Ela chega como um sussurro, um puxão no peito, uma sensação estranha de que tem algo inacabado na sua vida. E você sente isso há anos, não sente? Essa leve angústia, esse incômodo, essa sensação de que você não nasceu só para sobreviver aos dias, mas para comandá-los. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. A maior parte da sua vida você não viveu. Você reagiu. Reagiu ao medo, reagiu às contas, reagiu às opiniões, reagiu às circunstâncias. E quando você vive reagindo, você nunca lidera. Você até se mexe, você até corre, mas corre dentro de uma roda. E dentro de você existe uma força que quase nunca teve chance de se expressar. Não é medo, não é hábito, é vontade. Uma vontade que foi enterrada embaixo de dúvida, mas nunca morreu. Esses minutos são a primeira rachadura nesse túmulo, e através dessa rachadura, seu poder verdadeiro começa a aparecer. Pensa na última vez que você teve certeza de que nasceu para mais. Esse sentimento durou pouco, a vida engoliu, e você voltou para a rotina, para a crença velha, para a limitação velha. Mas essa sensação ficou, e hoje ela voltou e não vai te deixar em paz até você agir. Você não está aqui por acaso. Você pode até não saber por onde começar. Pode se sentir cercado por responsabilidade, pressão, medo. Mas escuta, nada disso impede a transformação. O único requisito é um só: decidir. E aqui está a verdade que a maioria nunca entende. Decisão não é pensamento. Decisão não é desejo. Decisão não é uma promessa feita quando você está emocionado. Decisão é uma ordem emitida para o seu futuro. Uma ordem que não aceita retirada. Uma ordem que fecha a porta atrás de você, para você não voltar a ser quem era. E se você ouvir isso com descuido, nada muda. Você volta para o seu dia do mesmo jeito. Repete os padrões. Encolhe de novo para as dúvidas. E vive abaixo da sua capacidade. Daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, você vai se perguntar onde foi parar o tempo. Vai se perguntar por que nada mudou. Vai se perguntar quem você poderia ter se tornado se tivesse escutado diferente. Mas se você escuta agora como um homem pronto para recuperar o comando, essas palavras não vão só te inspirar. Elas vão acordar a parte de você que sabe construir uma vida nova, de dentro para fora. Então eu quero te mostrar uma cena. Imagina você daqui a 1 ano. Você acorda com calma. Em vez de pavor, seu trabalho produz resultado. Em vez de exaustão, sua casa tem estabilidade. Em vez daquela pressão silenciosa, sua renda aumenta, porque você cresceu. Os seus dias têm propósito e as suas noites têm paz. Nada ficou mais fácil. Você ficou mais forte, mais lúcido, mais decidido. E essa vida começa aqui. Não com sorte, com lei. A lei que diz que os seus resultados são um reflexo preciso da sua determinação mental. A lei que transforma desejo em poder, e poder em ação, e ação em fortuna. Mas tem um detalhe. Essa lei não responde ao homem que vaga. Ela responde ao homem que decide. Então eu te pergunto, você já se decidiu ou você só tem esperança? Você vive como criador ou como reator? Você comandou seus dias ou esperou que eles melhorassem sozinhos? Essas perguntas perseguem quem foge delas. Elas aparecem no silêncio. Elas aparecem na hora que você deita. Elas aparecem quando você percebe que está repetindo, porque elas carregam uma verdade que você evitou por muito tempo. E agora vem uma frase que pode doer, mas liberta. A deriva é a inimiga. A deriva é a ladra. A deriva é a decadência silenciosa da ambição, disfarçada de conforto. Quando você deixa a vida levar, a vida leva mesmo. E normalmente leva para baixo. Então considere esses minutos como sagrados. Sem distração, sem daqui a pouco. Sem dúvida. Porque nesses minutos, você vai entender a coisa mais rara do mundo. Decisão é poder. Decisão é a alavanca que tira o homem do ordinário e coloca ele no destino. A maioria das pessoas só sussurra o que quer. Elas nunca ordenam que se torne real. Elas adiam. Elas esperam condição ideal. Elas procuram permissão do tempo, dos outros, da sorte. Mas a vida não responde à hesitação. A vida responde a comando. No momento em que um homem fala com certeza, eu vou, o universo se move como se tivesse sido atingido por um sino, porque decisão não exige recurso externo, exige vontade. E olha o contraste. Os tímidos acumulam informação e ainda continuam incertos. Os fortes decidem e aprendem enquanto avançam. Quando você decide, você fica inteiro.
Quando você hesita, você se divide. E uma mente dividida desperdiça energia, como um cano furado vazando água. Nada progride até você selar isso, com decisão firme. Decisão de verdade não deixa brecha. É um pacto com o seu destino. Agora eu quero te contar uma história. Um homem uma vez desceu de um trem de carga, com roupa gasta, bolso vazio, mas propósito queimando como fogo. Ele não veio pedir emprego. Ele veio declarar parceria com o maior inventor da época. E as pessoas riram. Mesmo assim, ele se apresentou. E ele decidiu: eu vou trabalhar com ele, não para ele. O nome dele era Edwin Barnes. Por anos ele ficou em posição humilde, mas o objetivo não mudou. Um dia, a oportunidade apareceu. E Edison reconheceu naquele homem o reflexo da própria determinação. Um estranho virou sócio. E por quê? Não foi circunstância, foi decisão. E aqui entra uma parte profunda. Decisão não é só mental, é lei espiritual. É o mesmo princípio da criação. Quando existe um decreto verdadeiro, a vida responde. Mas quando você comanda hoje e duvida amanhã, a criação para no meio do caminho, esperando instrução clara. Dúvida divide o comando. E a vida espera a voz constante. Uma ordem gritada com fé alcança mais do que 1000 sussurros cheios de incerteza. Agora presta atenção nisso. Decisão exige ação imediata. Pensamento sem ação apodrece e vira fantasia. Os grandes agiram enquanto outros discutiam. Eles não esperaram entender todos os detalhes. Eles aprenderam se movendo, porque o caminho se abre para o caminhante, nunca para o esperador. E quando você decide de verdade, até a sua expressão muda. Seu olhar fixa, sua voz firma, seu corpo se alinha. E as pessoas sentem isso antes mesmo de você falar. Empregadores promovem homens assim. Parceiros buscam homens assim. Até os adversários respeitam. Decisão tem uma fragrância, impossível de falsificar. E liderança, no fim, é só isso. Decisão expressa com consistência, porque as massas temem responsabilidade. Mas no momento em que alguém aceita responsabilidade, herda confiança. E a certeza é uma mercadoria rara. Agora vem um ponto que separa amadores de pessoas perigosas. Decisão disciplina o medo. A mente não consegue sustentar ao mesmo tempo determinação e terror. Quando a decisão sobe, o medo ou some, ou vira alerta. E muita gente confunde prudência com sabedoria, mas é só medo disfarçado. O homem decisivo usa o medo como servo. Ele escuta o aviso, mas não deixa o medo comandar. E mesmo o fracasso se curva, porque derrota temporária vira ferramenta. Você aprende com o impacto, você transforma obstáculo em instrução. Agora, deixa eu te dar um método simples que está dentro desse texto. Primeiro, decida completamente. Segundo, haja imediatamente. Terceiro, persista incansavelmente, porque a maioria começa com chama e termina com fumaça. Fala bonito no pico da emoção e abandona a resolução quando a rotina volta. Mas vontade não é emoção. Emoção é faísca. Vontade é sol. Emoção vai e volta. Vontade permanece. E a sua força cresce exatamente nas horas em que você menos sente. Conforto é o inimigo da grandeza. O atleta cria músculo na tensão. A mente cria aço na disciplina. E cada ato de obediência ao propósito, mesmo pequeno, constrói uma fibra invisível de força. Agora eu quero te lembrar uma história do Henry Ford. Os engenheiros disseram: esse motor V8 é impossível. E ele respondeu: construam. Meses passaram. Nada. Eles voltaram. Impossível. E ele repetiu: construam de qualquer maneira. E um dia, o motor rugiu. O segredo não era genialidade mecânica, era persistência de fé. O universo faz uma pergunta para todo mundo que quer subir. O que você faz quando o caminho fácil acaba? A maioria recua. Os poucos que persistem viram história. Agora vem a parte que muda tudo. Decisão não é só sobre o que você vai fazer, é sobre quem você decide ser. Decisão é identidade. Não é eu vou tentar. É eu sou o tipo de homem que faz o que precisa ser feito. Porque identidade determina comportamento. Comportamento determina destino. Um homem não vive acima da imagem que tem de si mesmo. Se você se vê como servo, você continua servo, mesmo quando a fortuna bate na porta. Mas quando você se convence que nasceu para liderar, você age diferente. Você fala diferente. Você pensa diferente. E o mundo começa a concordar. Obrigado por ficar até o final. Se ainda não for inscrito do canal Manual da Fortuna, se inscreva agora e faça parte da nossa família. E se já é inscrito, assista o próximo vídeo.